Uma caça às bruxas está ocorrendo nas ruas de Moscou. Agora, todo carro é suspeito, todo estacionamento é uma cena de crime em potencial, toda sombra é uma ameaça. A polícia de Moscou e o FSB estão ocupados perseguindo um fantasma que não conseguem capturar nas ruas secundárias. Um medo da morte está se espalhando na capital, Moscou, e generais e burocratas estão fugindo para abrigos. O centro dessa paranoia, dessa crise de segurança, foi o grande confronto que ocorreu na rua Yeletsky na noite de 24 de dezembro. Os alvos da Ucrânia não eram nomes aleatórios, mas criminosos de guerra, registrados sob a proteção do próprio Kremlin. Agora, este vai ser um tópico controverso, e eu não me importo se o YouTube não o promover. Vou expor a verdade de qualquer maneira. Tópicos controversos como este acabam sendo suprimidos pelo algoritmo, exceto quando você força o algoritmo a promovê-lo, clicando no botão de curtir. Obrigado. Tenente Klimentov e Gorbunov, que estavam envolvidos em crimes desumanos contra prisioneiros na Ucrânia, achavam que podiam se esconder nas ruas mais movimentadas e supostamente mais seguras de Moscou. No entanto, eles pagaram o preço por seus crimes evaporando dentro de seus veículos. A Ucrânia reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Isso porque os oficiais russos que foram assassinados faziam parte de um esquadrão de tortura notório por crimes de guerra, tendo violado a Convenção de Genebra durante a guerra na Ucrânia. O incidente ocorreu na região de Yeletsky, a zona intocável, onde residem membros do FSB e elites, a apenas 17 quilômetros do Kremlin. Além disso, este não foi um fim repentino, mas uma eliminação planejada e sistemática. Porque apenas 48 horas antes deste incidente, na mesma rua, o veículo do general Savarov, uma das figuras-chave na doutrina militar russa, também havia sido explodido. Quando examinamos a anatomia técnica do incidente, o que emerge não é um ato de violência aleatório, mas um mecanismo de inteligência a sangue frio operando com precisão cirúrgica. O que aconteceu em Moscou não pode ser definido como um simples ataque terrorista. É uma violação massiva na arquitetura de segurança da Rússia. Falando russo. Tudo começa com uma série de movimentos coordenados, demonstrando como o Serviço de Inteligência da Ucrânia, GUR, e seus exércitos sombrios afiliados romperam as linhas de defesa digitais e físicas da Rússia. Os nomes na lista de alvos não são peões comuns na hierarquia militar russa. Klimentov e Gorbunov estão entre os principais nomes no infame banco de dados, livro dos carrascos do gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia. Este banco de dados atualmente contém os registros de mais de 150 mil soldados russos. As mortes deles são vistas como uma garantia de que cada nome nesta lista será riscado por sua vez. A dimensão técnica da operação é evidente na escolha da munição utilizada. Em vez de dispositivos explosivos improvisados padrão, IEDs, o ataque envolveu dispositivos altamente sofisticados, conhecidos como IEDs magnéticos, acoplados ao casco, que se fixam ao chassi do veículo com ímãs em segundos e criam um efeito de carga moldada. Este detalhe técnico é de vital importância, porque em vez de dispersar a energia da explosão no ambiente, concentra-a diretamente no compartimento do motorista. Isso esclarece a mensagem da Ucrânia, um mecanismo de justiça que mira apenas os culpados sem prejudicar os civis. Então, como é realizada esta operação em Moscou, a cidade mais fortemente guardada da Rússia? A resposta está na arma mais aterrorizante da guerra do século XXI, as pegadas digitais. Quando um oficial russo abre um smartphone saqueado de bucha em sua casa em Moscou, ou pede uma pizza para apartamentos no Kremlin via Yandex Food, usando sua linha pessoal na frente de batalha, ele está, na verdade, enviando sem saber suas próprias coordenadas de morte para os servidores do GUR. A inteligência ucraniana, colaborando com grupos OSINT como Mofar, está transformando vazamentos massivos de dados na Rússia em uma arma mortal. Dados de carga da SDK, transações bancárias e até aplicativos de fitness atuam como transmissores, revelando a localização instantânea de oficiais russos. Como no caso do general Fanil Savarov, o alvo não é apenas rastreado fisicamente. Sua presença digital, hábitos e rotinas são mapeados meticulosamente ao longo de meses. Até mesmo um simples aplicativo de corrida como o Strava, usado por um guarda-costas, revela a que horas o general estava em qual rota, a que horas ele entrou no carro e qual rota ele tomou. Esses dados fluem em tempo real para as células fantasmas no campo. É aqui que entra o inimigo interno, o movimento partidário Atesh e as células Rospartisan. Estes não são agentes ao estilo James Bond infiltrando-se da Ucrânia. São cidadãos russos de aparência comum ou tártaros da Crimeia, sentados ao lado de um oficial russo no metrô pela manhã, ou esperando na fila atrás dele no mercado.
Enquanto o regime de Putin tenta parar o exército ucraniano na fronteira, este exército invisível está se infiltrando nos capilares de Moscou, São Petersburgo e Rostov, corroendo por dentro, operando com dispositivos de comunicação criptografados e fundos em criptomoeda fornecidos pelo GUR. Essas células precisam de apenas segundos para colocar aquele pacote magnético crítico no veículo identificado pela inteligência digital. A rápida censura das imagens de câmeras de segurança do incidente pela mídia russa não serve a outro propósito, senão ocultar a extensão da vulnerabilidade de segurança do Kremlin. Essas chamas que se erguem nas ruas de Moscou desencadeiam um efeito dominó massivo, que significa não apenas a queima de 2 veículos, mas o colapso mental da burocracia militar e de inteligência russa. Ler esses eventos como incidentes policiais isolados seria perder a ruptura estratégica no quadro maior. Os assassinatos de Klimentov, Gorbunov e Savarov aparecem como o elo mais recente e ousado em uma doutrina sistemática de justiça e punição que a inteligência ucraniana tem espalhado e tecido ao longo do tempo. Esta reação em cadeia está criando uma onda irreversível de pânico e paranoia entre os oficiais russos. No entanto, as raízes desta onda não se limitam a Moscou. O que é realmente aterrorizante é que a geografia já não oferece proteção. Estende-se desde as explosões em Moscou, meses atrás, até as profundezas da Sibéria, milhares de quilômetros além da fronteira ucraniana. Vamos lembrar que, no dia 25 de outubro, equipes do GUR ucraniano alvejaram o tenente-coronel Veniamin Madzarin em uma área considerada o quintal seguro da Rússia, a 3.200 quilômetros da fronteira. Madzarin foi um dos arquitetos do massacre de Bucha, e como comandante da unidade OMON Obereg, era considerado intocável, mas a justiça o encontrou lá. Um vínculo operacional e psicológico direto é traçado entre a bomba que explodiu na Sibéria naquele dia e as bombas que explodem em Moscou hoje. A mensagem é muito clara: a geografia não pode protegê-lo. Da mesma forma, no dia 2 de julho de 2025, o major-general Mikhail Gudkov foi vaporizado em um ataque preciso em seu quartel-general secreto em Kursk, junto com 9 de seus oficiais de Estado-Maior. Gudkov e a 155ª Brigada que ele comandava eram símbolos das atrocidades cometidas contra civis nos subúrbios de Kiev. A eliminação dele instilou medo no escalão de comando russo de que não estamos seguros nem mesmo atrás das linhas de frente. Os eventos de hoje em Moscou elevaram esse medo ao nível mais alto, significando: não estamos seguros nem mesmo na capital. Esta reação em cadeia, esta pressão psicológica, está criando uma onda irreversível de pânico e paranoia entre os oficiais russos. O caos e a insegurança agora reinam nas ruas de Moscou. Há postos de controle em cada esquina. Cada vaga de estacionamento é uma fonte de suspeita, cada entregador um potencial agente. Em vez de se concentrarem na guerra na Ucrânia, a polícia de Moscou e o FSB estão ocupados perseguindo fantasmas na própria capital. Esta situação está causando uma divisão de recursos. Considere isto: as linhas de logística que deveriam estar transportando munição para a linha de frente, agora estão presas nos enormes postos de controle montados nas entradas de Moscou. As forças de segurança estão paralisadas. Um policial tem mais medo de olhar debaixo do próprio carro do que de perseguir criminosos porque não sabe se será o próximo alvo. Quando a autoridade se dissolve, o caos inevitavelmente se instala. A verdadeira onda de choque dessas explosões é sentida não nas ruas, mas atrás das grossas paredes do Kremlin, naquelas famosas salas revestidas de ouro. De acordo com fontes de inteligência, cada tentativa de assassinato em Moscou aciona um alerta vermelho nos protocolos de segurança pessoal de Putin. Na esteira desses eventos, um medo completo da morte reina entre a elite do Kremlin. Ninguém confia mais no seu motorista, no seu guarda-costas ou até na comida que come. O cordão de segurança em torno das estradas que levam às residências seguras de Putin, como Zavidov e Valdai, foi triplicado. O apelido "vovô do bunker" não é mais uma piada. É o novo estilo de vida da liderança russa. O primeiro e mais tangível efeito é o colapso do moral dentro das forças de segurança russas. Os soldados que lutam na linha de frente já sabiam que estavam sendo enviados para a linha da morte. No entanto, os oficiais, agentes de inteligência e policiais atrás das linhas acreditavam que estavam vivendo na bolha segura de Moscou, longe da guerra. O destino de Kilimov e Gorbunov demonstrou dolorosamente que essa bolha era feita de papel, não de vidro. Agora, todo oficial russo que serviu na Ucrânia ou esteve envolvido em crimes de guerra vive com a consciência de que está em uma lista potencial de alvos. Essa psicologia desencadeará uma onda de evasão de deveres,
aposentadoria antecipada ou pedido de transferência dentro das forças de segurança. Ninguém quer morrer na frente de sua própria casa por um regime que não pode proteger e que é corrupto. A imagem que vemos aqui vai muito além de uma série de assassinatos táticos. É um retrato de ironia estratégica e do colapso da seriedade do Estado. O aspecto mais marcante do incidente reside no conflito brutal entre a lei e as leis da física. Apenas dias após esses assassinatos, em 29 de dezembro de 2025, Vladimir Putin assina uma lei. Esta lei permite que os funcionários russos desconsiderem as decisões dos tribunais internacionais. Ao assinar, Putin envia esta mensagem aos seus generais: "Não tenham medo, Raya não pode julgá-los. Estou protegendo vocês legalmente." Mas há uma grande verdade que ele esqueceu. As bombas colocadas sob carros nos estacionamentos de Moscou não se importam com as leis de Raya. Este momento é altamente significativo. Enquanto seus generais eram explodidos nos dias 22 e 24 de dezembro, a tentativa de Putin de fornecer proteção no papel no dia 29 de dezembro é um testemunho do desespero do regime. Putin concede a imunidade legal aos seus generais. A Ucrânia, no entanto, o submete à execução física no campo de batalha. Um pedaço de papel não pode parar um explosivo C4. Um Estado que não consegue manter a segurança em sua própria capital, onde oficiais são caçados nas ruas, reforça a percepção de ser um parceiro fraco entre seus aliados. Quando a China e a Índia veem que Putin não consegue nem controlar seu próprio quintal, começam a questionar suas parcerias estratégicas com Moscou. Um parceiro fraco é um parceiro não confiável. Com essas operações nas ruas de Moscou, a Ucrânia está destruindo não apenas os oficiais, mas também a seriedade do Estado russo. As palavras de Zelensky, de que a justiça prevalecerá mais cedo ou mais tarde, não são mais retórica, mas um mecanismo em funcionamento. Os oficiais russos agora têm duas opções: ou aceitar o julgamento em Raya e sobreviver, ou confiar na falsa proteção de Putin e esperar para se transformar em uma bola de fogo nas ruas de Moscou. Aqueles veículos em chamas em Moscou representam o futuro do regime russo. A ilusão está acabando. A Ucrânia está trazendo a guerra para o coração da Rússia, usando métodos assimétricos e realizando o pior pesadelo de Putin, expondo a fragilidade do regime para o mundo inteiro. Nenhum posto, nenhum abrigo e nenhuma lei na Rússia podem protegê-lo mais. A lista é longa, a memória é vívida. E o GUR tem muito tempo. Os oficiais russos pensaram que não pagariam o preço por suas ações, mas a justiça os alcança quando menos esperam, onde se sentem mais seguros. Mesmo que as luzes estejam acesas em Moscou, a escuridão já começou para o regime. E nessa escuridão, os olhos da Ucrânia estarão sempre sobre eles. A guerra já não está mais na fronteira. A guerra está no coração da Rússia. Então, na sua opinião, um Putin que não consegue proteger seus generais em sua própria capital, que tenta defendê-los apenas com pedaços de papel, pode continuar esta guerra? Ou são essas chamas em Moscou a primeira faísca de um acerto de contas interno que trará o fim do regime? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.